Liturgia do dia 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Memória de Santa Escolástica Virgem. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor, e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, que escolhi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 105. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais a vosso povo, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tomaram armadilha para eles. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos,
sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reinado de Salomão, glorioso sob tantos aspectos, teve as suas sombras que se podem resumir numa só palavra: idolatria. Havia um rei que proibia o casamento com mulheres estrangeiras, exatamente para evitar o pecado de idolatria. Salomão seguiu uma política de alianças, em boa parte baseada em combinações matrimoniais. As suas mulheres pagãs exigiam templos onde prestar culto aos seus deuses. Salomão cedeu a esses pedidos, e ele mesmo e alguns dignatários da corte, bem como populares, caíram na idolatria. Salomão afastou-se do Senhor, Deus de Israel, e o Senhor o rejeitou. Em consequência dessa rejeição, acontecerá o cisma do reino. Estes textos, escritos na época do exílio e do pós-exílio, tempos de grande sofrimento, fizeram Israel pensar a sua história em perspectiva teológica. Porque o exílio, a dispersão e tanto sofrimento e humilhação? Que fundamento tinha o anseio da restauração, da unidade e da paz do reino de Davi, tão sentido por todos? Os autores sagrados tinham uma resposta. Apesar da infidelidade do homem, Deus permanece fiel à sua aliança e à sua promessa de paz. No texto do Evangelho, vemos como, depois de ter curado muitos doentes e discutido com os fariseus de Genezaré, Jesus prossegue a sua viagem por Tiro, Sidom e Decápole, terras pagãs. E também aí realiza milagres, entre eles
a cura da filha da mulher cananeia. No diálogo com a mulher cananeia, emerge a tensão entre o papel proeminente de Israel na história da salvação e o universalismo da mesma salvação. Não só os filhos, os judeus, mas também os cães, os pagãos, segundo a metáfora, são chamados à salvação. A única condição é escutar a boa nova e acolher Jesus como Senhor. Dizes bem, Senhor, exclama a mulher. Em atenção a essa palavra, diz-lhe Jesus: vai, o demônio saiu de tua filha. A fé da cananeia dissolveu a tensão e alcançou-lhe o milagre. A filha foi libertada do demônio. No diálogo entre Jesus e a mulher, aparecem as expressões pão dos filhos e migalhas dos cachorrinhos, e já é um anúncio do milagre da multiplicação dos pães, que Marcos narrará pouco depois. Jesus também continua a rebater com palavras e ações o legalismo dos judeus, dando atenção ao mundo e à cultura grega. Não esqueçamos que Marcos escreve para uma comunidade cristã de origem grega. Na mulher estrangeira, em terra estrangeira de que nos fala o Evangelho, identifica-se a Igreja missionária e católica, isto é, universal. A Igreja estrangeira no meio dos estrangeiros, pobre entre os pobres, continua a obra da encarnação. Como Cristo assumiu toda a humanidade, também o cristão se insere e compromete no esforço da humanidade que tende para a sua plenitude, no movimento do espírito humano que tende para Cristo. Trata-se de um movimento de inclusão, de integração, de assimilação da humanidade na humanidade de Cristo. Hoje a Igreja faz memória à Santa Escolástica Virgem. Escolástica, irmã de São Bento, nasceu em Núrcia, na Úmbria, Itália, cerca do ano 480. Juntamente com seu irmão, consagrou-se a Deus e seguiu-o para Cassino, onde morreu por volta do ano 547. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santa Escolástica e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.